Série especial Prado 130 anos. Histórias emocionantes e grandes personagens que ajudaram a construir o nosso município. Um verdadeiro resgate da memória, da cultura e do desenvolvimento de Prado. Existe uma formosa cidade no sul da Bahia que é bonita demais. É uma cidade poesia, cidade alegria, cidade da paz, minha cidade. Dentro da série especial em comemoração aos 130 anos de emancipação política de Prado, o Tribuna do Povo recebe hoje a professora aposentada Lúcia Rodrigues, a Dona Lucinha, que dedicou grande parte de sua vida à educação e ao estudo da história do nosso município. Nesta conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre as origens de Prado, sua evolução e a importância de preservar a memória da nossa cidade. Em primeiro lugar, boa tarde e muito obrigado por atender esse convite. Boa tarde, Carlinhos. É uma alegria receber você aqui na minha casa, uma pessoa que eu conheço de muito tempo mesmo, quando ainda estava pensando um dia trabalhar numa rádio. Tem muita história e eu estou aqui, como ele disse, muita gente me conhece. Fui educadora aqui no Prado, que diz que a gente não aposenta da educação. Muitos anos mesmo, fui diretora do Colégio Homero Pires por 12 anos, trabalhei na Casa de Cultura e a alegria maior também no meu currículo de vida foi um programa na rádio. Toda sexta-feira a gente tinha aquele prazer. Era um grupo muito amigo, muito unido, e eu fazia cultura, era Cultura em Foco, e eu fazia nossa história, nossa memória. Muito bem, Carlinhos, vamos lá. Para começarmos nossa conversa, conte para os nossos ouvintes como surgiu o município de Prado e quais foram os acontecimentos mais importantes que marcaram sua fundação até a emancipação política em 2 de agosto de 1896. É uma longa história, muito bonita. Falar na história do Prado é lembrar o descobrimento do Brasil. Quando os portugueses ancoraram no Rio Caí, aí começou a nossa história. Pero Vaz de Caminha relatou, através de uma carta, todo o ocorrido, e ela é considerada o primeiro registro do Brasil, da nossa história e do nosso Prado. Quem era o Prado? Era uma região litorânea, habitada pelos índios, quando receberam esses navegantes portugueses, e através de mímicas, de sinais, eles trocaram, foram recebidos como eram indígenas, né? Com satisfação de ver pessoas diferentes do tipo deles. E aí era essa região, esse litoral todo que eles visitaram. Futuramente passou a pertencer às capitanias hereditárias. E o Prado, o nosso Prado, pertencia à capitania de Porto Seguro. E aí os índios, né, habitavam, vieram os donatários para as capitanias e, por interessante, eles traziam para cada lugar onde eles iam viver, eles traziam a padroeira, a santa de devoção das terras portuguesas, né, onde eles habitavam. Por isso que o Prado tem Nossa Senhora da Purificação como sua padroeira, porque era padroeira de um donatário lá em Portugal. É interessante essa história. Aí começam a viver esses índios, a ter uma orientação. Entram os jesuítas, né, que muito cobravam, muito ensinavam e iam desenvolvendo neles já o sentido religioso, a fé cristã. E por aí
quem era o Prado, como era o Prado. Quando eu falo Prado, como era a nossa região. Em primeiro lugar, o nosso rio Jucuruçu, lindo como sempre, né? Ele já existia, claro, e às margens do rio viviam os nossos pobres habitantes. Era uma média de 50 casas, uns 600 ou menos até de habitantes. Eles viviam como podiam, alimentando de caça, de pesca, e lá vão os nossos papagaios, as nossas aves, que era o que eles encontravam. E veio também o cultivo, né, da mandioca, fabricando a farinha, e foi um período assim de grande desenvolvimento, muito devagar, até chegar à condição de vila de Nossa Senhora da Purificação. Já deixou, né, a capitania hereditária e já se tornou uma vila. Por ordem do imperador, foi criada a vila Nossa Senhora da Purificação. E aí, devido ao espaço que tinha, o nosso litoral, aqui onde nós vivemos, na sede, no Prado, é tudo plano, da origem que lembra o que? Campo florido, como diz bem o nosso hino, né? Retratando as belezas naturais do nosso município. Como a senhora já destacou, o Prado possui uma história muito ligada aos povos indígenas e ao período do descobrimento do Brasil. Qual foi a importância dessas primeiras comunidades e como elas contribuíram para a formação da identidade do nosso município? Sim, quem viviam aqui? Os pataxós, os índios pataxós e os tupiniquins. Eles eram índios que habitavam mais no litoral, e eles sobreviviam, como eu já falei, da pesca, da caça e de produtos agrícolas que eles pouco desenvolviam na nossa região. Depois, quando nós falamos em pataxós e tupiniquins, nós lembramos dos aimorés. Inclusive tem uma rua, né? Ela é antiga, JJ Seabra, que agora definitivamente é Aimorés. Por que Aimorés? Foram os índios que chegaram depois, que desceram a origem deles da região de onde hoje, né, o estado de Minas Gerais. E esses índios, eles queriam encontrar tudo pronto, né? A caça, o que comer, né? As frutas silvestres, que o Prado era e ainda é abençoado, né? De frutas que nos campos. Então eles vinham para isso. Os aimorés tinham essa tendência de devorar, de ver o que tinha já pronto para a sobrevivência deles. Ao longo dos seus anos como educadora, a senhora acompanhou muitas mudanças em Prado. Quais foram as maiores transformações que presenciou na cidade, tanto na educação quanto na vida da população? Bem, Carlinhos, eu posso falar de camarote. Eu sou do tempo que os alunos estudavam em escolas, nas salas. As pessoas alugavam as salas, eram as escolas reunidas, chamava-se Municipais Reunidas. Presenciei também a construção do primeiro prédio escolar, que era o Grupo Escolar Homero Pires, em 1963. Éramos crianças, adolescentes, ficávamos assim deslumbradas, né, com aquela construção imponente, a quantidade, 3 salas, mas para a gente era o mundo. Então, isso tudo assim ativou a presença e ativou o nosso sentido de ver o que estava acontecendo, de tirar aquelas salas isoladas para agrupar
nesse prédio que estava sendo construído. E aí foram surgindo as escolas que tinham as suas professoras leigas, em sua maioria. Foram chegando também professoras novas e as professoras também aqui do Prado. Eu estava entre uma delas, quer dizer, tinha as mais velhas, né? Mas eu também fui chegando e fomos assumindo esse compromisso de ver a educação crescer, como futuramente surgiu o colégio municipal, o ginásio municipal São José, exigindo de todos os alunos o exame de admissão. Tudo isso é crescimento, tudo isso é sabedoria que nós íamos acumulando, participando e verificando esse crescimento. Hoje, nós temos a satisfação de ver inúmeros prédios escolares, unidades escolares, homenageando pessoas que muito contribuíram para o crescimento do nosso município, da nossa educação, e fomos vendo a necessidade de dar, estamos vendo ainda a necessidade de passar para os alunos o que o mundo está oferecendo. Hoje, graças a Deus, nossos alunos têm já a faculdade, né, que dá aumenta o grau, aumenta o nível de conhecimento desses alunos. A exemplo, eu fiz magistério na minha época, na região não tinha magistério. Eu fui estudar em Salvador, eu, minha colega Gleide e tantos outros que foram assim procurando em outros lugares. Aos poucos chegou também a oportunidade para muitas pessoas daqui e futuramente o Prado já teve até um curso de pedagogia que foi ministrado aqui no município. Os professores da rede já tiveram oportunidade de participar, de acompanhar e crescer. É isso que eu observei, que muitos de nós que acompanhamos esse crescimento observou sempre o crescimento, a oportunidade de dar para os nossos alunos o melhor que nós podemos oferecer através das pesquisas. Hoje tem a televisão, o celular, que para a gente foi assim um acompanhamento. Ontem eu ouvi mesmo uma coordenadora na televisão que eu assisti, ela dizendo assim que o celular prejudica muito, tirando a atenção, desviando a atenção, mas ele também tem as informações. É nesse sentido que as escolas têm que trabalhar as pesquisas, o conhecimento, tudo que o aluno precisa, ele encontra através do celular. Quando falamos em patrimônio histórico, cultura e tradições, quais são as riquezas de Prado que precisam ser mais valorizadas e preservadas pelas novas gerações? Bem, patrimônio histórico a gente acompanha o que mais destaca aqui no nosso município é a marujada. A marujada conquistou, através das pessoas que acompanharam, que encaminharam direitinho, tiveram a oportunidade de dar mais alegria, dar mais consciência do que precisa ser mostrado para as gerações que vão chegando. Muitas crianças se ingressam, os mouros e os cristãos, a própria, como eu falei, da igreja, da padroeira, a própria religião tem a oportunidade de mostrar. Isso tem que ser valorizado, preservado. Eu tive uma vez uma oportunidade de acompanhar a marujada em Salvador, a convite do governo estadual,
E foi assim um destaque. Incentivei bastante. E na hora da apresentação, tinha o governador, as autoridades estaduais, convidados, e eu tive a oportunidade de ver a satisfação de um patrimônio do Prado. E eles assim sobressaíram. No outro dia mesmo, as chamadas na televisão para a feira, foi uma feira cultural, era a Marujada. Gente, como eu fiquei emocionada, que eu participei também sem dançar, sem participar do grupo, mas eu estava ali como uma pradense assim, que dá valor às coisas que existem diariamente no nosso município, que as pessoas estão vendo, estão acompanhando. E isso é que a gente tem que dar valor. Outros também, sempre tem a festa de São Pedro, tem no verão. E hoje a gente tem o Motorrock, que eu amo muito, é uma festa maravilhosa. Tem a baleia, nós estamos vivendo, que alegria. As pessoas que têm coragem vão observar as baleias. Gente, tudo isso é cultura. Tem que ligar o que já existia, o que já existe, com o que está chegando. É a feira cultural, a de alimentos, né, que sempre tem todo ano a feira, festival gastronômico, maravilhoso. Eu fico observando, eu estou não vou dizer assim, cheguei, estabilizei não, mas eu cheguei num ponto de observar e de ficar alegre com tudo que vem de bom para a minha cidade, para o nosso Prado. Muitas pessoas conhecem Prado pelas belas praias, mas nem todos conhecem sua história. Na sua opinião, por que é importante que crianças e jovens aprendam sobre a origem e o desenvolvimento do município? Bem, falando do Prado, a gente tem que enaltecer os 84 quilômetros de praia. Ontem mesmo, nas minhas escrituras, né, que eu tenho do programa Cultura em Foco, eu lembro de um alemão, Maximiliano. Ele saiu rico, né, milionário, para fazer uma excursão naquele tempo, em 1816. Gravei bem a data. Ele veio na região. Quem acompanhava ele era um índio. Então ele veio da Guaratiba, da praia de Guaratiba, veio explorando. É maravilhoso o nosso litoral. Nós que temos a oportunidade de conhecer outros, nem se compara a beleza do Prado. Porto Seguro é lindo, Ilhéus tem praias maravilhosas, mas a praia do Prado é diferente. O litoral do Prado é diferente. Vai no Corumbau, de Guaratiba a Corumbau, são belezas diferentes, são nossas. E por sorte nossa, o Rio Caí, que, como eu falei, na época do descobrimento, o primeiro contato com os portugueses, e por aí vai. E na hora que a capitania hereditária foi, que Porto Seguro, vamos dizer assim, soltou o nosso litoral, a foz do Rio Caí ficou para o Prado. Isso é maravilhoso. E nós temos que contar para os nossos jovens, contar para as crianças, dizer. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma aula de história. Ó quem eram meus alunos. Alex, como é que chamam ele, menino? Tem outro apelido. Alex de Maria José, Bruno de Polaco, Tavinho, eram meus alunos. E eu dei uma aula de história na praia, sabe? Eles entraram no mar, fingindo que eram os portugueses, tinham os índios, e fiz aquela encenação toda. Foi maravilhosa. Eles aprenderam, pintaram, se jogaram no mar. Mas aquela história, com certeza, ficou na cabecinha de cada um. É isso que a gente tem
que contar às nossas crianças, as experiências que passamos. Eu contava muito na sala de aula, lembrei agora das escolas particulares. Não era particular de pagar, de ter mordomia, não. Particular da professora leiga, que botava os meninos na sala, que tomava tabuada, que botava de castigo, botava de joelho. Então são histórias, eles nem acreditam, né? Porque hoje em dia ninguém mais aprende tabuada. Os meus filhos todos sabem, porque Fernando, meu marido, tomava tabuada de todo mundo. Por quê? Foi o que ele aprendeu, foi o que eu aprendi. E a gente tinha aquele carinho, aquele cuidado de passar para os nossos filhos. É isso que a gente tem que passar para nossas crianças. A educação doméstica é essa também. Quando eu chamava um pai na secretaria, uma mãe, não era para brigar, para entregar o aluno, não. Era para dizer que tinha que acompanhar. Olha o caderno dele, olha o dever, pergunte a ele se ele tem prova. Entre nessa de participar, como diz agora, tem que estar antenado, né, na linguagem nova, mas a da gente não. Era trazer a criança, o jovem, para conhecer, para participar. As excursões que fazíamos no Rio Caí, para mostrar, tinha até uma placa, tem muito tempo que eu não vou, mas foi colocada uma placa reconhecendo que é ali que começou o descobrimento do Brasil. Que privilégio, né, que nós temos de ter o nosso Prado como sede, como centro dessa maravilhosa descoberta. Neste ano em que Prado celebra 130 anos de emancipação política, que mensagem a senhora deixa para os moradores e para as futuras gerações sobre o orgulho de viver nesta terra e a responsabilidade de preservar sua história? Orgulho eu tenho de ser pradense, de viver aqui. Eu fico tão feliz quando as pessoas às vezes me perguntam: a senhora é de onde? Eu digo: sou daqui. Ah, a senhora é daqui? Sou daqui, filha do Prado, pradense. Hoje eu já me considero uma testemunha, né, de tudo que vem ocorrendo. São muitos anos. Nesse decorrer de tempo, a gente presencia a inauguração de uma delegacia, por exemplo, a inauguração da zona, como é ali, dos pescadores, da colônia dos pescadores, das escolas, das praças. Gente, tudo isso, para quem viu a praça da igreja com areião, que a gente nem podia andar, o sol quente, então nós vimos construir uma praça, construir um coreto, calçar as ruas. Tudo isso foi novidade para a gente. E esse orgulho a gente tem que levar. Infelizmente, quando as pessoas morre uma pessoa que levou tanta história, como dona professora Jaci, que foi uma professora minha querida, me ensinou tudo de português. Eu já sabia, mas ela aprimorou. Trabalhei com ela na Casa de Cultura e tantos outros, como Zé Fontes. Vi que inaugurar a rádio, vi Carlinhos correndo para Itabuna para fazer um curso, para aperfeiçoar o que ele faz hoje. Dantas, menino ainda, dando recado, mas com o pé na rádio. Tudo isso é que nós preservamos, conservamos. E vocês, antes eu estava aqui conversando com o Nando, meu filho, ele dizendo: mãe, eu fui na Guaratiba ontem, eu vejo o Prado, muitas vezes comento, muita gente de fora. Eu digo: sabe o que é isso, meu filho? É a beleza, é a tranquilidade. Nós vivemos num paraíso e nós temos que valorizar isso. Meu marido mesmo era um sertanejo que adotou o Prado. Eu dizia para ele, parecia que ele que tinha nascido aqui.
Sabe o que é isso? É amor, é compromisso, é conhecimento da sua história. Procurem, vocês talvez, alguns vão ter oportunidade de ouvir essa entrevista e vai um conselho de quem acompanhou, de quem viveu, e procurem conhecer mais o hino do Prado. Um dia na igreja, um aniversário da cidade, aí pediram para cantar o hino do Prado, ficou aquele silêncio mortal na igreja. Quem tirou o hino? Fui eu. Não porque eu queria me exibir, não porque eu tenho voz, que coitada, mas eu enfrentei e tirei o hino do Prado. Aí a gente tem que perguntar aos jovens, às crianças que fazem tanto, que ouvem tanta música, tantos gestos, tantas coisas que eles aprendem, que o hino do Prado é importante. É a nossa história, é o descrever do que nós temos, do que nós possuímos. Procurem saber por que aquela igreja... Olhem para a estrutura da nossa igreja, da forma que ela foi construída, com óleo de baleia. Olha a marujada, olha como vocês chamam, né, o boi duro, as pastorinhas. Não estão ali cantando porque a música é bonita, porque alguém ensinou, não. É a história que a gente traz, que a gente aprendeu e que nós queremos que vocês sejam responsáveis e tenham a habilidade de ter esses conhecimentos e passar para as gerações que vão vir. Vocês não vão ficar toda a vida criancinha nem jovem, vão casar, vão ter filhos e vão ter essa oportunidade de passar para as gerações que virão o que vocês sabem, o que vocês aprenderam. Dona Lucinha, muito obrigado pela sua atenção aqui à Rádio Prado FM e, claro, dando a sua contribuição para essa matéria especial, falar do aniversário da nossa cidade, que chega agora aos seus 130 anos de emancipação política. Muito obrigado. Pois é, Carlinhos, 130 anos, 2 de agosto, né? O nosso aniversário, a nossa alegria de mais um ano que estamos aqui celebrando, comemorando e dar graças a Deus por viver mais esse ano. Eu desejo a todos que tenhamos um dia de paz, né? Vem a caminhada da paz, que essa paz não fica só na caminhada, não. Fica no nosso dia a dia, no nosso interior, que possamos viver, acordar o dia tá bonito, o sol tá lindo, eu tô em paz. Paz comigo, paz com meu irmão, viu? E a todos os pradenses e aos que adotaram o Prado, que amam o Prado, com certeza, que sejam bem felizes e tenham a oportunidade de vivenciar mais essa data. É de bola, né? 130 anos. Vamos lá comemorar. Obrigada a vocês e obrigada a Carlinhos, a rádio, que sempre foi minha amiga, como eu falei na história, acompanhei a rádio e estamos aqui à disposição. Qualquer necessidade que vocês tenham de algum conhecimento, que tenham dúvida, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada. Minha cidade, linda cidade, o que será de mim se eu te perder? Minha cidade, linda cidade, Prado, eu gosto muito de você. Prado, eu não consigo te esquecer. Prado, eu hei de amar-te até morrer.